Oi, mais ritmo, é ritmo de festa. Fala, meus bonecos de Olinda confinados na quarentena, tudo bem com vocês? Mais uma aula de sociologia. Continuando aqui com os filósofos contratualistas, aqueles que buscam dar explicações para a necessidade da observância das regras e por que nós utilizamos a nossa liberdade para constituir um governo, um estado político. Vamos lá! Hoje, nós dando continuidade, nós vamos ver John Locke. John Locke, ele é o nosso inglês, John Locke, que tem a sua teoria chamada justnaturalismo, não é mesmo? Vamos ver o que John Locke nos propõe com o seu contratualismo, ok? Vamos pegar aquela ferramentinha básica aqui, né? Aquela canetinha, aquela super canetinha. Vamos lá, nossa super canetinha. Isso aí. O contratualismo de John Locke. Uau! Justnaturalismo. O que essa teoria justnaturalista, defendida por John Locke, nos diz? Lá no seu segundo tratado sobre o governo civil, o nosso caro amigo inglês John Locke, ele contraria a visão de Thomas Hobbes ao defender que o estado de natureza não poderia ser uma guerra de todos contra todos, mas um estado de perfeita liberdade, ou seja, perfeita e absoluta liberdade, sem nenhuma forma de subordinação, sem leis, sem regras e sem subordinação, sem ninguém que mande em você. Ou sujeição de algo, sendo todo homens iguais em poder. Significa que todos possuem o mesmo poder. Ninguém tem poder maior do que o outro no estado de natureza, segundo John Locke. Tá? Então, John Locke defende lá no estado de natureza que nós, seres humanos, já nascemos com direitos naturais. Por isso que se chama justnaturalismo. O que significa, professor? Justnaturalismo significa direitos naturais, ok? Justnaturalismo significa direitos naturais, que são esses aqui, ó. A vida, a liberdade, a propriedade privada e a igualdade. Esses são os nossos direitos naturais, ok? Então isso significa que eu e vocês aí do outro lado da telinha, já simplesmente por ter nascidos, nós temos todo o direito à vida. Mas que tipo de vida? Vida é só batimento cardíaco? Claro que não, vida também é dignidade. Vida é você ter um trabalho digno, é você ter uma educação de qualidade. Vida é você ter saneamento básico, ter saúde, é você ter condições de vida em dignidade, ok? Então você tem direito à liberdade. É só a liberdade de ir e vir? Liberdade de ir no mercado? Liberdade de sair da tua casa? Não, é liberdade de pensamento também. Liberdade de expressão, ok? Liberdade de ser quem você é sem a menor discriminação. Isso também é liberdade. Igualdade, direitos para todos. E propriedade privada. O que isso significa? Que você tem o direito de você adquirir com o seu suor, com o seu trabalho, e que você tenha as suas propriedades e que você tenha direito por elas, sem que ninguém interfira, sem que ninguém as tome de você, ok? Isso são direitos naturais, chamados de justnaturalismo. Passando, o estado de natureza segundo John Locke. O estado de natureza, para John Locke, os indivíduos são regulados pela razão, tá? Ou seja, não são seres irracionais, mas são seres guiados, regulados, que vivem segundo a sua racionalidade.
Há uma organização pré-social. Então, o estado de natureza para Thomas Hobbes, o estado de natureza para John Locke é diferente daquela concepção de Thomas Hobbes, que o homem é uma guerra de todos contra todos, que ele tem a natureza ruim e que ele é um ser egoísta por natureza, que ele já nasce com essas prerrogativas. Não. John Locke vai dizer que o homem, por ele ser um ser racional, então ele segue as leis da razão. E as leis da razão, consequentemente, ela cria uma certa organização. Então, o estado de natureza para John Locke não é uma guerra de todos contra todos. Não é um caos absoluto. Existe uma certa organização, uma pré-organização social e política, tá? Todos nascem com direitos naturais. É aquilo que nós estávamos falando aqui mais uma vez. Lá o justnaturalismo nasce com direito à vida, liberdade e à propriedade privada. Sobre a razão natural, olha aqui, ó. Por meio da razão natural, a razão ensina o que para o homem? Ensina a todos os homens que, sendo todos iguais e livres, nenhum deve prejudicar o outro. Quanto à vida, não prejudicar o outro quanto à vida, quanto à saúde, quanto à liberdade e ao próprio bem comum. E para que ninguém empreenda ferir os direitos alheios, a natureza interior de cada um é proteger e conservar o inocente e conservar a própria vida. Ou seja, o que John Locke está dizendo aqui? Que nós, como seres racionais, a nossa própria razão por si só, naturalmente, ela nos dá a base de quê? Nos orientando sobre a nossa autopreservação, sobre proteger os mais inocentes, reprimindo os que fazem o mal. Tá? Então isso significa que nós, então, temos direitos de punir. É aí que o estado de natureza para John Locke, é aí que o estado de natureza acaba se desorganizando, né? Acaba havendo contendas. Por quê? Vamos supor que, como você tem os mesmos direitos, eu tenho os mesmos direitos, todos nós temos os mesmos direitos, temos os mesmos poderes, temos o direito à vida, à liberdade, à propriedade privada. Você e eu, todos nós temos o direito de nos preservar, preservar a minha vida e a vida dos inocentes, aquelas pessoas aos quais eu perceber que sofrem algum risco, e eu tenho o direito de interferir e proteger tais pessoas. E vamos supor que uma pessoa venha a fazer algum mal a você, de prejudicar. Então você tem o direito de punir essa pessoa. E por você também ter todo esse direito, ter toda essa liberdade, é que vai criar no estado de natureza uma certa desordem. Porque aí você vai querer fazer justiça com as próprias mãos, eu também, eu vou querer proteger os meus direitos, você também. Então, nosso excesso de liberdade acaba fazendo com que esse estado de natureza aos quais os indivíduos vivem acaba se tornando um ambiente não muito agradável e não muito organizado. Então aí é a necessidade da criação de um governo, da criação de um Estado. Então como seria então o modelo desse governo para John Locke? Tá? Como que seria então esse modelo? Seria de forma guiada pelos ideais liberalistas, tá? Que defende o quê? Regime constitucional ilimitado, o poder de mando e assegurando a supremacia das leis. O que ele está dizendo com isso? Primeiro, o Estado não pode ter um poder ilimitado. O poder dele tem que ser limitado, ou seja, tem que ter um limite. Não pode fazer o que quer na hora que quer, do jeito que quer. O poder de mando é assegurado pela supremacia das leis, ou seja, o poder do Estado, o governo, só pode agir conforme as leis. O poder legislativo para John Locke, que deveria ser o poder supremo, não o executivo. Ok? Então o Estado precisa, o governo para John Locke, o Estado, o governo para o Estado político, o governo para John Locke, ele deve ter poder limitado
e deve seguir rigorosamente as leis. A soberania é nacional. O que isso significa? A soberania não é o governo. A soberania é o povo. Sou eu e vocês. Nossa, professor, então quer dizer que o Estado apenas nos representa? É eu que mando, ele tem que fazer aquilo que eu decido? Sim, exatamente, o que a maioria decide. Tá? O Estado, o poder governamental, ele é apenas um sistema representativo de governo. O que é representativo? Ele só representa. Representa quem, professor? Representa eu e vocês. Tá? Ele não pode fazer o que quer na hora que quer, do jeito que quer. Ele tem que representar eu e vocês, o povo. Ele é apenas representativo. Ele não é soberano. Ele não é ilimitado. Ele é limitado. Limitado ao quê? Às leis que o regem. Que leis? E essas leis? Quem as criou? A vontade da maioria. A soberania nacional. Tá? Divisão dos poderes. Aqui nós já encontramos em John Locke o poder legislativo, executivo e judiciário. Tá? Esse poder judiciário, em John Locke, muitas vezes é apresentado como poder federativo. Vou até colocar aqui, ó. Tá? Nossa, ficou ruim pra caramba. Federativo, tá? Tá? Vou colocar aqui, é poder federativo, tá, gente? Tá? Muitas vezes aparece como poder federativo. Bom, segundo John Locke, que vem pela primeira vez nos apresentar essa divisão dos três poderes, apesar que os três poderes aos quais nós, aqui no Brasil, seguimos, é uma herança de Montesquieu, mas em John Locke já aparece os resquícios e o ideal de um poder dividido em três, tá? Então, para John Locke, o poder legislativo, esse aqui, ó, ele deve ser superior a todos os outros. Tá? Deve ser superior ao executivo e ao federativo, aí, né, judiciário. Ok? Então, para John Locke, a preeminência dos três poderes é o legislativo, não é o executivo. Ok? Por quê? Porque para que um Estado, um governo, possa suprir as nossas necessidades e representar fielmente os nossos direitos naturais, então ele precisa, essas leis, elas precisam estar totalmente adequando e garantindo que os nossos direitos naturais cheguem até nós. Entendeu? Então, qual que é a função principal do governo para John Locke? Garantir que os nossos direitos naturais cheguem até nós. Garantir que eles aconteçam. E para que eles aconteçam, as leis devem estar totalmente preparadas e alicerçadas e orientadas para que os nossos direitos naturais nós os podemos adquirir, entendeu? Para que o governo possa proporcionar condições para que eu e vocês tenhamos o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade privada e igualdade, tá? Ok? E as leis, e quem vai garantir isso são as leis. Então é o legislativo que precisa ser soberano aí. Quer dizer, precisa ter preeminência, porque é a soberania do povo, tá? Aqui, ó, poder legislativo. Eu elaboro as leis. É o significado, tá? Para quem não sabe aí. Poder legislativo é o eu elaboro as leis. Judiciário, eu aplico as leis. Executivo, eu administro as leis. Então, esse aqui, ó, o poder legislativo, é o principal. É o que elabora as leis. E essas leis devem surgir para garantir os meus direitos naturais. O justnaturalismo, ok? A legitimidade do governo e da rebelião. Olha só, na visão de John Locke, a possibilidade de revolução.
é uma das características de qualquer sociedade civil bem formada. O que John Locke está falando aqui? Que toda sociedade civil bem organizada, que se preze, ela deve dar o direito à rebelião. O que isso significa? Vamos supor que os representantes colocados lá no governo começa a fazer abuso de poder, abuso de autoridade. Ao invés de fazer os direitos naturais acontecerem, proporcionar condições para os direitos naturais, ele começa a usar o poder para o seu próprio bem. Começa a fazer o que o governo fazer o que ele quer, não o que o povo precisa. Então, se o governo, por algum motivo, não garantir que os direitos naturais aconteçam, nós temos o direito de nos rebelar e restituir aquele governante e colocar outro no lugar. Entendeu? A causa mais provável da revolução seria o abuso de poder aqui, ó, pelo próprio governo. Quando o governo, por exemplo, ilegitimamente interfere nos interesses de propriedade dos cidadãos. Esses têm que se proteger, assegurar os direitos fundamentais, podendo negar obediência. Entendeu? Então, quando um governo não está agindo como ele deveria agir, segundo a visão de John Locke, nós temos o direito à rebelião. Nós temos o direito de restituir o governo, tá? Tirar aquele e colocar outro no lugar. Beleza? Sem crise! Aqui fica aquele meu grande abraço. Até a próxima e tchau, tchau, Lirica!